Bem-vindo ao Conta Outra. Aqui, a gente não promete verdades, só boas histórias. O Último Trem, Episódio 2. O Eco das Decisões. No episódio anterior, Daniel e Lara embarcaram em um trem aparentemente comum, mas logo perceberam que aquela viagem não seguia trilhos normais. Vagões silenciosos, passageiros estranhos. E a sensação crescente de que aquele trem não estava levando apenas pessoas, mas decisões. A escuridão não foi apenas ausência de luz. Foi presença de algo não dito. Algo que não precisava ser visto para ser sentido. O trem havia parado, mas ninguém ousava se mover. Isso não é só metáfora, não é? Não é só uma encenação para nos fazer refletir sobre decisões mal resolvidas. Eu sinto fisicamente como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se a gente tivesse atravessado uma fronteira que não tem retorno. E o que mais me assusta não é o trem. É perceber que talvez eu soube o tempo todo que isso me alcançaria. Daniel, você percebe que desde que entramos aqui, você fala como se estivesse sendo julgado. Como se o trem fosse uma sentença. Mas e se não for punição? E se for oportunidade? E se a parada não for o fim? Mas o único ponto onde ainda é possível escolher diferente. Havia uma nova porta. Não era o vagão 7. Era algo além dele. Algo que não constava em registro algum. Eu passei anos adiando uma conversa. Anos fingindo que silêncio é maturidade. Que distância é estratégia. Que deixar para depois é inteligência. Mas cada vez que eu evitava, algo em mim sabia que eu estava acumulando um acerto inevitável. Será que essa porta é isso? O momento em que a soma vence a fuga. Você acha que só você tem algo pendente? Eu também deixei escolhas pelo caminho. Pessoas esperando respostas. Decisões que eu empurrei para o futuro como se o futuro fosse infinito. Talvez o trem não esteja aqui para nos assustar. Talvez ele esteja aqui porque ninguém mais vai nos obrigar a encarar isso. Vocês continuam perguntando para onde o trem vai. Continuam querendo um destino. Um nome de cidade. Um horário de chegada. Mas este trem não trabalha com geografia. Trabalha com consciência. A próxima parada não é um lugar físico. É o ponto exato onde a verdade deixa de ser evitável. E ninguém atravessa essa porta sem saber, no fundo, o que precisa enfrentar. Daniel, você percebeu que o trem não fez nenhuma parada. Desde que saímos? Deve ser linha direta. Talvez seja um trecho expresso. Não anunciaram nada. Não passou nenhum funcionário. Não ouvi sequer o som de portas abrindo. Realmente, está vazio demais. Ele nunca para quando não deve. Desculpa, você falou conosco? Falei. E vocês deveriam estar mais atentos ao destino. Destino? Estamos indo para o terminal central. É o que todos pensam. Na primeira vez. Primeira vez, o que exatamente? Primeira vez que entram nesse trem, acreditando que escolheram estar aqui. Você está dizendo que não escolhemos? E estou dizendo que ninguém compra passagem por acaso. Olha, se isso for algum tipo de brincadeira... Não brinco com trilhos. Você já esteve aqui antes? Já estive onde vocês estão agora. E onde exatamente estamos? Entre o que vocês eram e o que ainda não sabem que serão. Qual é o destino final? O mesmo para todos, mas cada um descobre de um jeito diferente. Próxima estação, ainda não anunciada. O túnel terminou. A luz voltou devagar, revelando os mesmos bancos, as mesmas janelas, os mesmos rostos. Por um instante, parecia que nada havia acontecido, mas o silêncio era outro. Não era mais o silêncio da dúvida. Era o silêncio de quem quase tomou uma decisão e recuou no último segundo. Eu senti que fosse parar. Não foi impressão. Foi como se tudo tivesse desacelerado dentro de mim primeiro, antes do trem. Eu quase me levantei. Quase. E esse quase está ecoando aqui dentro agora. É estranho perceber que, às vezes,
A gente está a um passo de mudar tudo e escolhe continuar sentado. Eu também senti. Foi como se algo chamasse, mas não com palavras. Um impulso, um aviso. Não parecia a ameaça, parecia a oportunidade. E isso é o que mais me assusta. Porque se era uma oportunidade, nós deixamos passar. O trem não para quando ainda existe resistência. Ele reduz. Ele observa. Ele espera que a decisão amadureça por dentro. Só a parada real quando a escolha já foi aceita internamente. Antes disso, é apenas ensaio. Então ainda não chegamos? Vocês chegaram. Só não reconheceram a estação. Você fala como se soubesse exatamente do que estou fugindo. Como se estivesse esperando esse momento desde que entramos nesse vagão. E isso me incomoda mais do que qualquer mistério sobre destino. Porque parece que você não está falando de trilhos. Está falando de mim. Eu não preciso saber detalhes da sua vida para reconhecer o padrão. Todo passageiro que entra aqui traz uma decisão adiada. Um telefonema não feito. Uma conversa evitada. Uma verdade sufocada. O trem não escolhe pessoas ao acaso. Ele responde ao peso acumulado. Daniel, existe algo que você nunca enfrentou? Algo que você empurrou tanto para frente que agora parece impossível resolver? Existe. E eu sempre chamei de momento errado. Sempre disse que precisava de estabilidade, de certeza, de preparo. Mas a verdade é que eu estava com medo das consequências. Medo de assumir o impacto das minhas próprias escolhas. E talvez o que esteja acontecendo aqui seja justamente isso, o fim das desculpas. O trem não cria o peso. Ele apenas conduz até o ponto onde não é mais possível fingir leveza. Há viagens que começam muito antes do embarque. E há estações que não existem em mapas. Elas se formam dentro de quem adia, dentro de quem evita, dentro de quem sabe, mas não age. Então não se trata de descer fisicamente. Não se trata de um lugar. Trata-se de decidir antes que o trem pare de perguntar. Trata-se de parar de culpar o tempo e assumir que sou eu quem precisa agir. E se a gente decidir agora? Se a mudança começar aqui, nesse banco, nesse instante, o trem ainda precisa parar? Quando a decisão é real, a parada deixa de ser necessária. O trajeto muda sozinho. A rota se ajusta. Porque o verdadeiro destino nunca foi uma estação externa. Sempre foi o ponto exato onde vocês param de fugir. Atenção, passageiros. A próxima estação depende exclusivamente de vocês. E pela primeira vez desde que embarcaram, Daniel percebeu que o trem não precisava frear para que uma escolha fosse feita. Algumas decisões não exigem plataforma. Exigem coragem. Aqui no Conta Outra, toda história guarda um mistério. Inscreva-se e esteja na próxima.